Bom, pessoal, estamos começando aqui com um conteúdo um pouco diferente. No caso, estamos falando sobre armadilhas da decisão, feito por Gabriel Henrique, do canal Alto Nível. Tá, pessoal, hoje a gente vai aprender conceitos básicos de decisões que tomamos no nosso cotidiano e também decisões grandes. Vamos lá, então? Tá. Decisões pequenas e simples são escolhas que tomamos sem ter que pensar muito. No caso, tomar banho, estudar, limpar a casa, pegar um ônibus, conversar com amigos, assistir TV. Isso é uma coisa simples em que fazemos e não gastamos nenhuma energia e também não temos que forçar tanto para tomar essa decisão. Por exemplo, tu limpar a casa é uma decisão que se toma normal, não precisa de nenhum esforço. Essas são as simples. Decisões complexas, no caso, são escolhas que farão grandes mudanças na vida pessoal e profissional. Por exemplo, comprar um carro, pedir empréstimo, faculdade e trocar de emprego. O que isso interfere? No caso, comprar um carro, você não está só comprando um carro, você está comprando gastos. Porque o carro tem a gasolina, o carro tem as peças, o carro tem o seguro, o carro tem os impostos que são pagos em cima dele. Então você tem que estar preparado financeiramente para praticamente assumir outro filho. Se caso tem um filho, se caso não tem, é como se fosse o primeiro filho. Pedir um empréstimo, tu acaba entrando em dívidas e dívidas. Não é legal isso, acaba interferindo na tua vida e na vida da tua família. Começar uma faculdade é um investimento ótimo. Só que ao mesmo tempo, se você tem família, você tem que pensar tanto na família quanto na faculdade. E se eu apertar o dinheiro algum mês, como é que eu faço? Então, nesse momento, eu aconselho vocês que queiram fazer uma faculdade, juntar uns 3, 4 meses de seguro. Pois se acontecer algo em um mês, tu tem outros 3 meses que vão segurar aquele mês, que foi difícil. Trocar de emprego é só se for algo certo. Se você se sente um profissional capacitado, aí sim, aí você pode trocar de emprego por algo melhor. Ferramentas que ajudam as pessoas a tomar decisões. São apenas ferramentas que vão, no caso, auxiliar vocês. Por exemplo, vamos usar um exemplo simples. E se eu largar o emprego e abrir uma empresa? É algo difícil? É algo puxado? Sim. Só que temos que pensar em duas coisas. Se eu largar o emprego e abrir uma empresa, o que eu tenho que ter no caso? Eu tenho que definir, eu tenho que evitar e eu tenho que reparar. O que eu definir? Definir são consequências negativas. Exemplo desse caso, mudança de vida, ficar sem dinheiro e perder o emprego. Porque quando tu largar o emprego, tu fica sem ele, tu muda a tua vida, tá acostumado com o emprego rotina, no caso, cotidiano, e ficar sem dinheiro. Evitar é como impedir ou diminuir as chances. Por exemplo, eu vou largar o emprego, vou abrir uma empresa, mas eu vou pesquisar mais sobre a empresa, eu vou ter uma reserva maior de dinheiro para segurar os meses que eu ficar desempregado, eu vou me atualizar para entregar o serviço. Sempre querendo crescer mais e mais. No caso, reparar é como solucionar, não deixar acumular tarefas, se qualificar nessa área e também conhecer as empresas parecidas. O custo da ação. No caso, vocês têm que saber qual que vai ser os benefícios se eu trocar de emprego e abrir uma empresa. Nesse caso, eu botei emocionais, espirituais, financeiros, profissionais. Vocês sempre botem na ponta do papel lá com um lápis sobre isso. Os emocionais é ter mais confiança e ser uma pessoa melhor. Espirituais é mais tempo para a busca de sua fé. Financeiro é o aumento de renda e mudança de vida, no caso, crescer a longo prazo. Os profissionais é evoluir constantemente. E como é que vocês têm que fazer isso? Pegue uma folha de ofício, coloque ela na horizontal e coloquem em 3 linhas diferentes prazos. Até 6 meses, 1 ano e 3 anos, conhecidos como curto, médio e longo prazo. Defina essas metas. E se eu agir de tal maneira, qual é que vai ser o impacto na minha vida? Se eu largar o emprego hoje, eu tendo uma filha e uma esposa, qual que é o impacto na minha vida? Vai ser um impacto negativo? Vai ser positivo? Se eu começar uma empresa? Tu tem que fazer um comparativo entre os dois, no caso negativo ou positivo. Se for o negativo menor que o positivo, vai lá. Aplica isso.
E umas frases que aparecem no caso, na maioria das vezes, as decisões mais difíceis são as que nos fazem crescer e nos levam para os nossos sonhos. Por exemplo, tu sair para ir no colégio de manhã caminhando, não é difícil. Mas tu sair para o colégio caminhando sobre chuva, sobre sol quente, todos os dias, pelo simples fato de querer aprender mais e mais, isso é uma escolha mais difícil, só que isso te traz vitórias, te traz valores, te torna uma pessoa melhor. E uma frase bem conhecida, no caso. Nós sofremos mais em nossa imaginação do que na realidade. As pessoas às vezes pensam que certas coisas acontecem porque vão acontecer e, meu Deus, eu não vou conseguir apresentar aquele trabalho. E, nossa, pessoal, resumindo, organização, disciplina e vontade. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Ok, final da apresentação. Pessoal, a gente está agora aprendendo um pouco mais sobre o desenvolvimento pessoal.